Vamos ao destaque do Leão da Ilha, que joga diante do Petrolina no próximo sábado, às 4h30 da tarde, lá no Paulo Coelho. A minha pergunta para você, a primeira é a seguinte, Moisés Oliveira. Quem vai entrar em campo? O principal, o time mesclado ou o sub-20? Um abraço, boa noite, viu, Moisés? Boa noite para você, boa noite para o Zé, um abraço ao Maílson, ao Miguel. Essa é uma boa pergunta, Mário. Qual equipe vai entrar em campo? Agora o Sport sabe da importância da partida. O técnico Pepa ontem falou sobre isso na coletiva, né? Que o jogo é importante. Ele não quis mais lamentar a questão de não conseguir ir direto para as semifinais, mas sabe da importância do jogo, mesmo contra o time já rebaixado do Petrolina. Então o técnico Pepa sabe da importância do jogo de sábado. O Sport precisa vencer, né? Porque vencendo, o Sport garante o jogo em casa. Porque se o Sport não vencer o Petrolina e o Central vencer, o Retrô vencer o Central, aí o jogo seria contra o Retrô na Arena, né? Não vai fazer muita diferença na questão do público, né, Mário? Porque não vai ter público nem no domingo de carnaval, nem na segunda. Mas a questão de jogar em casa é um fator importante. Então, essa é a interrogação, de que equipe ele vai colocar em campo. Eu acredito que ele vai mesclar o time novamente, Mário. Vai fazer um rodízio para esse jogo. O Petrolina já está rebaixado mesmo. Agora, claro que tem que ter o respeito, né, com o time do Petrolina, mas eu não vejo um Petrolina que vá criar ali dor de cabeça para o Sport no jogo de sábado, não. Agora, acredito também que ele vai fazer um rodízio. Quem sabe dar mais tempo ao Hereda, escalar a zaga ali com o Marcelo Aju e até mesmo o Chico, né? Então, que ontem não foi titular. Então a gente precisa aguardar como é que o Pepa ele imagina esse jogo, no caso, essa equipe para o jogo contra o Petrolina no sábado, Mário. E seria uma catástrofe, viu, Zé do Carmo? O Sport perder pro Petrolina, o Retrô ganhar do Central e o Decisão ganhar do Náutico. Aí isso deixaria o Sport na sexta posição, né, Moisés? Se isso acontecer, se essa combinação de resultados acontecer, isso mesmo, veja. Exato, o torcedor pede muito, a gente entende que o calendário foi apertado quando terminou. Imagine agora em 25, vai acabar dia 21 de dezembro. E o campeonato começa em janeiro do mesmo jeito. Mas as 3 rodadas que o time sub-20 esteve em campo, não venceu ninguém. Foram 3 jogos e 3 empates. Uma vitória, bastava uma, para a gente estar aqui fazendo uma outra conta em relação à situação. Petrolina, realmente, eu acredito que não vai oferecer nenhum risco ao Sport. Tá rebaixado, o Rui Sacramento já não é mais o treinador, já foi embora, mas os caras querem ganhar, porque é o Sport, Zé do Carmo. Pois essa situação a gente sabe que o treinador ele está muito à vontade para colocar quem ele quiser, não é? Porque ele deu oportunidade a todos. Todos tiveram o seu momento. Então, é o momento dele fazer uma reflexão junto com o pessoal da comissão técnica e chegar a um denominador comum, que é justamente você ajustar, né, o melhor time para enfrentar o Petrolina, né, com viagem, com essas situações que não são nada agradáveis, você fazer um jogo em Petrolina e depois você vai ter que fazer outra viagem por conta do jogo da Copa do Brasil. Então são situações que tem que ser analisadas com frieza para saber quem está menos desgastado, né, para saber daqueles atletas que tem pouca rodagem, né, ou minutagem nesse sentido aí, para que as coisas comecem a caminhar de uma forma onde o esporte tenha o controle, porque nesse momento não tem o controle, não é? Você vai precisar vencer, você vai precisar de combinação de resultado para você chegar a um denominador. E aí, no caso, a gente está acompanhando aqui as informações, o Sport vai ter esse jogo com Petrolina e vai ter um jogo super importante na quarta-feira, não, na terça, contra o time do Operário de Várzea Grande. E aqui o nosso Diego lembrou que no ano passado, Zé, na Copa do Brasil foi contra o Trem lá em Macapá. Aquela primeira fase do Sport não, que conseguiu, né? Eu não estava lembrando da Copa do Brasil, não. Eu estava lembrando da Série B, que eu estava confundindo. A B tem o Operário do Paraná. Isso. Realmente. E aí a grande pergunta é a seguinte. 3 desfalques importantes para o jogo com Petrolina. Aí, no caso, os desfalques, se ele for querer mexer nesse time aí, além dos desfalques, for mesclar, dá para fazer isso, Moisés? Dá, Mário. Dá. Ele não tá fazendo isso em todos os jogos, né? Ele tá mexendo. Ontem foram 8 mudanças, né? Em relação ao jogo contra o Náutico. Só para você ter uma ideia. Veja, ele fez 8 mudanças. Ele mexeu
nas laterais, mexeu no meio-campo, no ataque, né? Ou seja, ele não tem uma equipe definida, tá? Eu acho que por mais que ele fale que todo mundo é titular, a gente volta sempre a bater nessa tecla. Às vezes tem torcedor que faz, não, mas ele está correto. Até entendo, né? Mas a gente tem que reforçar também que tem que ter um time titular. O Sosso se complicou muito o ano passado por conta disso. Que ele chegou ao final do Campeonato Pernambucano e não tinha uma equipe titular. Ele começou a Série B sem ter uma equipe titular. Ele rodava o tempo todo o elenco. Ele estava o tempo todo rodando o elenco. É tão tal que o Sport terminou o ano sem ter uma equipe titular, por mais que eles cravassem. Mas se você pegar todas as escalações do ano passado, você vai ver que tem várias mudanças, né, de um jogo para outro. E não era nem questão de lesão, era questão de opção técnica mesmo. O treinador fazia essas mudanças. Então, ele deve fazer, mas ele vai mexer, porque, veja, só para a gente trazer aqui os atletas que não estarão à disposição para o jogo de sábado. Zé Lucas já está com a seleção brasileira sub-17. Vai desfalcar o Sport em 2 jogos. Né? Então ele vai ficar com a seleção, porque a seleção vai fazer 2 jogos, né? Ali 24 e 27 deste mês, contra o Equador em Guayaquil, no caso, que é a preparação já para o Sul-Americano, para a Sul-Americana, né? No caso das seleções, né? A Copa América. E aí, ele também não terá o Fabrício Domingues, terceiro cartão amarelo. Ele estava no jogo do Náutico, tomou o terceiro cartão amarelo, está fora do jogo. Ele já sabe que não vai poder contar com o Fabrício Domingues. E o Lucas Lima, que ele teve uma lesão grau 1, vai desfalcar o Sport, né? Um jogo já aconteceu, que foi ontem, e essa partida contra o Petrolina, a expectativa é que ele volte no jogo contra o Operário, né, de Várzea Grande, na terça-feira pela Copa do Brasil. Essa é a expectativa. Então, ele vai mexer. Ele pode até mexer no gol também, né? Colocando ali o Thiago Couto, mexendo nas laterais, quem sabe ali o Heredo ou o Matheus Alexandre, colocando o Dalbert de volta na lateral esquerda, né? A dupla de zaga ele pode, quem sabe ali o Marcelo Aju e o Chico. O meio-campo também ele pode fazer mudanças, né? Quem sabe ali jogando ali com o Adriel, que é da base, o Johan jogando também com esse segundo volante, o próprio Atencio, né, tendo mais uma oportunidade para jogar nesse setor de meio de campo. E o ataque ele tem várias opções, né? Paciência, Pablo, tem ali o Gustavo Maia, né, tem Romarinho. Então tem muita gente ali, um leque para ele escolher e escalar essa equipe para jogar contra o Petrolina. Repito, o Petrolina está rebaixado. Dificilmente o Sport não vai conseguir vencer. Teria que ser um desastre para o Sport não vencer o Petrolina, mesmo fora de casa, Mário. Eu não acredito que o Sport vai viajar para Petrolina para perder para um rebaixado. Não. Eu não acredito nisso. Não, o Moisés estava falando aí e eu estava aqui fazendo o time e coincidiu de alguns nomes, né? O time do Sport: Thiago Couto, Hereda, Antônio Carlos, Manuel Adju e Dalbert. Adriel, Tite Ortiz e Johan. Paciência, não é? Romarinho e Gustavo, não é? É Gustavo. Gustavo Maia. Gustavo Maia. Então, é um time que o Sport tem. Então ele está muito à vontade para escalar, não é? Colocando os meninos que também tiveram a sua oportunidade e mostraram realmente todo o seu valor. Então, são situações, não é? Mas eu acredito que o Sport, não é, por mais que venha mexer na base do seu time, não é, o Petrolina ele não tem, não é, essa força toda para enfrentar o Sport, não. Rapidinho aqui, o Sérgio Oliveira, ele já está retornando de Portugal. Ele teve que ir até Portugal para resolver a situação do passaporte do filho de 3 meses, e aí teria que ter a presença dos pais para tirar o passaporte. O atleta está voltando e participa amanhã já das atividades que o Sport vai fazer antes da viagem para a Petrolina.